Olá, bem-vindo à 14ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Narrativas em primeira pessoa, quando bem escritas e sobre fatos marcantes, são muito enriquecedoras. Sabendo que cada um de nós é um universo de emoções, sentimentos, memórias, expectativas e desejos, sempre achei muito proveitosas as leituras de textos de pessoas com transtornos mentais que viveram em diferentes épocas, pois, apesar de algumas similaridades, cada caso é um caso, como se diz, e de cada um se aprende algo que amplia a visão do que acontece nas diversas fases do adoecimento mental. Fatores predisponentes, fatores precipitantes, pontos fracos e fortes daquela determinada pessoa, como de fato muitas vezes adoecer é sobreviver do modo possível às agruras da vida, como se dava e se dá a evolução natural das doenças mentais, como podem de fato melhorar consideravelmente com os tratamentos que temos hoje em dia, como provavelmente pioravam com o que se fazia nos asilos de psicopatas e hospitais psiquiátricos, mesmo que com as melhores intenções, antes do advento da psicofarmacoterapia moderna, como depois desse advento muitas barbaridades ainda são feitas e por aí vai. Há tempos venho cultivando a ideia de fazer um episódio com dicas de textos escritos por pessoas com transtornos mentais para o colega em formação. Pois bem, durante esse processo de gestação, eis que me deparo com um episódio do extraordinário podcast Apresenta, da Rádio Novelo, em que são entrevistados Walter Farias, ex-funcionário que se tornou paciente do extinto Juqueri, e Daniel Navarro Sonin, jornalista e escritor, que a quatro mãos escreveram O Capa Branca, livro que narra a trajetória de Walter Farias desde que ingressou como atendente de enfermagem no Hospital Psiquiátrico do Juqueri, em Franco da Rocha, em 1972, sendo depois transferido para trabalhar no manicômio judiciário, em 1977, do qual saiu 2 anos depois para ser internado no Hospital Psiquiátrico do Juqueri, em virtude de um colapso mental, nas palavras dele. Nas primeiras semanas dessa internação, ele perdeu sua identidade, os dentes todos e, por um período, a esperança de sair de lá. Passou a acreditar que o destino o transformaria em uma criatura sem consciência, presa para sempre na loucura, como tantos outros que vagavam por lá. Teve alta 18 meses depois, boa parte dos quais passou abusando de álcool, hábito que não tinha antes da internação. Saiu de lá aposentado por invalidez, e eu comentei com o Vinícius, e ele fez uma provocação, bem que poderíamos entrevistá-los para o PQU Podcast. Missão dada, missão cumprida. Fui a Franco da Rocha para conversar com eles. Além do relato em primeira pessoa do Walter Farias, sobre um período da história que não pode ser esquecido, acabou também surgindo o meu relato em primeira pessoa, da época em que estagiei no Santa Teresa, Hospital Psiquiátrico Estadual em Ribeirão Preto, no final dos anos 80. Quando cheguei lá, o pavilhão de agudos masculino ainda tinha 90 leitos, 45 em um primeiro galpão e outros 45 em outro galpão, por onde se tinha acesso passando pelo primeiro. Poucos funcionários tinham que dar conta das diversas funções, dispensar os medicamentos prescritos, mediar atritos, conter um ou outro paciente quando a situação exigia, acompanhar os pacientes às consultas, dar informações sobre os que estavam agendados para atendimento e sobre as intercorrências. O PQU Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha, cujo propósito é única e exclusivamente levar a você, colega em formação, informações e evidências que consideramos de utilidade para uma boa prática clínica, refletida e criteriosa, com vistas a auxiliar o paciente nos momentos mais difíceis e dar um bom encaminhamento terapêutico aos problemas psiquiátricos que eles apresentam. Um alerta: a partir de agora, o conteúdo deixa de ser próprio para menores. Vinha Franco da Rocha com a Carolina, com o Jefferson, estou aqui no estúdio.
conversando com o Walter, com o Daniel, para esse episódio especial do PQ Podcast, um episódio que eu chamei de Em Primeira Pessoa. E eu gostaria de perguntar, primeiro eu gostaria que vocês se apresentassem. Quem é você? Meu nome é Walter Farias, né? Não tem muito que dizer sobre mim, é apenas Walter Farias. Tá. Eu acho, Walter, que você é um sobrevivente. Você poderia dizer isso, mas você já me disse que não se considera assim, né? E você? Eu sou o Daniel Navarro Sonin, me formei em jornalismo. Aí de jornalista eu me tornei escritor, graças à parceria do Walter. E quando o livro já estava quase pronto, quase para ser publicado, a gente se tornou palestrante também. E aí a gente viaja o Brasil falando sobre as histórias do Juqueri, claro, as histórias do Walter Farias, que é o funcionário que virou paciente dessa instituição que foi uma das maiores do Brasil, lá nos anos 70. Exato. E ele esqueceu de falar que além de ter se tornado escritor, palestrante, ter sido o atendente de enfermagem que virou paciente, ele também é compositor, né? Trabalha com música. É verdade. O fato é que o resultado dessa parceria foi muito gratificante, né? O livro é realmente uma aula de como um dia foi a psiquiatria no Brasil. É uma página que não deve ser esquecida da nossa especialidade, e daí a importância de estarmos aqui hoje nesse episódio do PQ Podcast falando para os psiquiatras em formação, para os colegas mais jovens, dessa sua experiência, Walter. Sim. Então, nós já sabemos então que você, e para os que não sabem, basta ver a entrevista e depois ler o livro, mas nós já sabemos que você então trabalhou e ingressou no Hospital do Juqueri em 1972, depois você foi transferido para o manicômio judiciário, de onde você saiu colapsado. Você teve um colapso mental, como foi que você descreveu nas suas palavras. E eu gostaria que você nos contasse em primeira pessoa como é que foi entrar no Hospital do Juqueri como paciente. Então, o Juqueri, as pessoas pensam que... quem não conhece, às vezes pensa que é pequeno, né? Eu costumo dizer que ele é um hospital central, com as clínicas masculinas e femininas, depois as colônias, as rotundas e as colônias. E aí essas colônias, uma fica na divisa com a cidade de Mariporã, outra com Jundiaí, na Serra dos Cristais, outra em Caeiras. Então o Juqueri, ele era imenso. Então os próprios funcionários não se conheciam. Eu entrei numa turma de muitos, acho que 1.000 e poucos funcionários, para ir trabalhar no meio de 7.000. Quer dizer, eram jovens e uma juventude boba. Poxa, nós estávamos em Franco da Rocha, a menos de 40 quilômetros do ponto zero de São Paulo, e não sabíamos que havia uma ditadura. Então essa juventude era muito boba. Essa juventude, quando ia no cinema, via o tornozelo de uma mulher, era para filme 21 anos. Quer dizer, então isso eu acredito que também veio a pesar. Lógico. Porque eu entrei para trabalhar no Juqueri, a gente se divertia, Você entrou com 19 anos. Hã? Você entrou com 19 anos? Então a gente se divertia, porque a gente era da cidade, a cidade era pequena. A cidade era pequena. Juqueri não. Então nós entramos trabalhando no Juqueri, era um divertimento para aqueles jovens. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. Não tinha um celular, não tinha um tênis que hoje em dia usam, não tínhamos nada. Então entramos trabalhar no Juqueri, se divertíamos muito. Mas eis que aí, de repente, eles me mandaram para trabalhar no manicômio. Porque naquela época, eu não sei, agora voltou e não sei se ainda está prevalecendo. Época de eleição não podia abrir concurso. Entendeu? Aí eles pegaram 700 dos funcionários nossos novos que haviam entrado para trabalhar no Juqueri, mandou para o manicômio. Então aí já houve
uma Desvio, coisa né? muito complicada, porque o tratamento que era dado aqui embaixo, no Juqueri, era um, lá era outro. O paciente do manicômio, se ele tinha raiva de você, ele abria um buraco no chão, pegava uns ratos maior que um gato, enterrava, pegava as serras de grade e afiava elas que nem espeto e enterrava junto com aquele bicho. 3, 4 meses. Quando eles tiravam aquelas lanças, aquilo tinha um zinabre escuro, verde escuro, que antibiótico nenhum iria te curar. Então já foi um choque. Então aquilo para mim, falei, poxa, eu não ganho para isso. Foi ali que você se deu Foi conta ali de que que, olha... a primeira coisa que eu senti que eu não estava no meu ambiente legal. Sim. Aí eu pedi para retornar para o hospital. Mas aí os diretores diziam, vocês não são um funcionário público, vocês são um temporário, TP, Lei 500 do funcionalismo. Hoje, estou falando TP, Lei 500 do funcionalismo, o cara cata o celular na hora já, mas naquela época não tinha. É. Então a gente se achava o lixo do lixo, entendeu? Pô, eu tenho que aguentar porque eu sou TP, porque eu vou ser mandado embora. Aí chegou uma época que eu não aguentava mais aquilo. Eu falei, não trabalho mais. Aí, foram quantos anos lá, Walter? No manicômio? Até você chegar nesse ponto de, olha, depois saturação do manicômio, 1 ano e assim. meio que eu cheguei a esse ponto. Aí eu falei, eu não trabalho mais, eu venho aqui, assino o livro. Aí os funcionários que eram meus chefes, amigos, falaram, Walter, eu sou obrigado a fazer o que os homens falam. Eles também não sabiam da lei. Então, faz. Então, eu chegava de manhã, vai trabalhar, Walter? Eu falei, não. Ele punha lá no livro. Depois de 32 dias, eu fui levado na sala do administrador do manicômio, o senhor todo bem postado, bem estudado, claro. Fui levado na sala dele e ele falou, seu Walter, o que está acontecendo? Eu falei, não, o que está acontecendo, o senhor devia ter perguntado lá atrás. Agora já não tem mais jeito do que está acontecendo. Eu falei que não trabalhava mais aqui, não trabalho mais. Ele sabia da lei. Sim. Que não podia ser mandado embora. Aí ele mandou para trabalhar nas colônias. Entendi. Aí eu fui fazendo maratona. Só que cada colônia que eu chegava com aquele prontuário de mau funcionário era complicadíssimo. Porque eu encontrava com amigos que conviviam comigo em Franco da Rocha e não podia falar comigo. Porque os chefes falavam, se vocês falar com esse cara aí, vocês vão ser mandados embora. Entendeu? E aí, as pessoas pensam que para ser louco... olha para quem eu estou falando, gente. Desculpa aí. As pessoas pensam que para ser louco é uma coisa muito difícil. E não é. É mesmo. Existe uma linha tênue entre a razão e a loucura. Eu chamo de limiar. Existe um limite. Existe essa linha. Quando você está nessa linha, você ainda... Sabe? Opa! Mas quando você fica pensando assim, se eu derrubar essa água, vão todos rir de mim. Você está na linha tênue ainda. Todos me observando. Você ainda tem aquele freio mental funcionando, bem ou mal. Mas quando você atravessa para o lado de lá, acabou. É por isso que os pacientes, as pessoas, todos os livros que as pessoas lêem de paciente... em manicômio, em hospital psiquiátrico, estão nus, pelado, porque ele já não tem mais pudor. É verdade. Ele é um louco. Para ele, pouco importa se mulher está olhando ele, se homem está olhando ele. Entendeu? Quando a pessoa passa para esse lado de lá, e aí é complicado. Porque é o seguinte, o que acontece? Você apanha. Chega uma hora que você passa a entender o seguinte, bom, eu vou apanhar. Vou ser jogado na cela, né? Bom, meus dentes já foram tirados todos, né? Num dia só, com uma um boticão. Com uma anestesia só. Nossa. Porque aí os caras... Desculpa eu falar aí, mas é como eu sei explicar. Porque as pessoas falam, não... Um dentista não faria isso. Mas quem diria que tinha dentista lá? Não tinha. Não tinha.
tinha prático em dentista. Então, esse prático em dentista poderia ser eu trabalhando lá, nesse local, poderia ser ele, poderia ser o senhor. Entendeu? Era ensinado. Ó, o Entendi. funcionário que se não veio, arranca o você fica dente, aqui. é isso aí. É. Entendeu? Aí, quando extraíam todos os seus dentes, dava aqueles pontos e jogava você numa cela, acabou. Tudo de você, você não tinha, mas não tinha mais eu. É o que você falou, né, Walter? Você perdeu a sua identidade além dos seus dentes. Você perdeu o seu vínculo com a sociedade. Você se sentiu perde ali tudo. completamente desamparado, isolado e à mercê daquelas pessoas ali. Aquelas pessoas. Entendeu? Bom, se entrar aqui, eles vão bater. Isso. Vão bater, eu vou desmaiar. Beleza. Agora, isso me intrigou muito nas leituras. Durante esse processo todo de internação, esse primeiro mês que você ficou lá, passando pela rotunda, o psiquiatra avaliou você? Algum psiquiatra Não. avaliou Nenhum você? psiquiatra. Que O coisa. Juqueri, Ah. ele tinha 35 mil pacientes e 2 psiquiatras só. Os 2 psiquiatras eram o Dr. Gilles, que era o meu psiquiatra, e o Dr. Vito, que está até hoje lá. Psicólogos eram de gabinete. O governo do estado pedia alguma coisa, elas assinavam e mandavam. Então a gente não tinha contato. E você me contou que os psiquiatras não viam os pacientes, Não. eles não tinham tempo, eles viam as pastas dos pacientes. Há muito mais de um ano, né? Muito mais de um ano. Aí o doutor ia para a mesa do Dr. Gilles na clínica que eu estava internado. Certo. A clínica que eu estava internado foi aonde passou parte do filme O Bicho de Sete Cabeças. Certo. Na clínica que eu estava internado, então ele chamava Walter Farias. Ele era meu amigo, assim, de cara, assim, de conhecer, mas de conhecer. nunca de conversar, nunca foi. Sei. E ele tinha acabado de casar, né? E a esposa dele também era psiquiatra. Então tiveram férias, lua de mel, enfim. Muito complicado. Calhou de ser justamente Aí quando você eles foi tudo internado. junto. Nossa. Aí os caras levavam o prontuário meu para ele. Claro que o prontuário estava tudo errado, né? Um cara, arrancaram os dentes, raparam a cabeça, batiam dia e noite, arrebentavam. A perna dele rasgada para poder marcar com sangue que dia era aquele. Esse cara não é mais um ser. Ele não tem mais vivência. É por isso que eu digo que você é um sobrevivente. É. Esses psiquiatras, você disse para mim uma coisa que me impressionou muito. Você falou assim, do peso da caneta do psiquiatra. Ah, sim. Então, o peso porque ele determinava, olha, vai ter ECT, não vai ter ECT, vai tomar remédio, não vai tomar continuar remédio, vai aqui. para cá, vai para lá. Ele é que mandava. É. Mesmo sem ter a oportunidade de ver, porque eram muitos pacientes. É. E você não era um paciente agressivo, problemático, Não, eu nunca bati em ninguém. violento. Nunca bati no paciente. Muito pelo contrário, eu tenho alguns cortes de paciente que fez de mim, sabe? Sei. Eu internado, sabe? coisa, Porque rapaz. quando eu fui internado, primeiro, ele estava de férias com a esposa dele, né? Certo. Lua de mel. Aquela clínica, segundo a clínica psiquiatra, era a que ele mandava, Certo. certo? Não tinha. Então ninguém, não tinha Tinha autoridade ninguém, lá. então só tinha funcionário igual a mim andando. Os capa branca. É. Aí um dia, uma manhã qualquer lá, pegaram eu para rapar a cabeça. E aí eu fiquei revoltado, porque estava apanhando muito, estava sofrendo muito. E aí um funcionário entrou, falou, não, mas esse cara não é louco. Esse cara é o Walter. Ele joga bola com nós lá no campo, lá em Caeiras. Então aí me tiraram da lama, porque o andar de baixo era podre. Tudo podre. Os colchões, os caras defecavam, urinavam neles, e ali ficava ali, tudo aquilo ali. Depois arrancava aquilo e punha outro, que não era nem colchões. Eu não sei como o paciente conseguia engolir. Eu até preciso ver isso aí para pôr nas palestras. Como o paciente conseguia engolir aquelas molas de ferro, que tinha muito deles que engolia para fazer cirurgia. Pra sair de lá. Para sair dali, Sair de lá, para ir ver as pessoas.
Muitos. Tem um personagem no livro que é citado que é o João Barriga de Mola. Tem? Tem. Que você cruzou o caminho dele. Mas isso se repetiu em outros lugares, em outras Mas instituições ele se cruzou também. como paciente ou como atendente? Já era... ele era atendente na Era época. atendente na época. Quando esse funcionário falou que eu era funcionário, que não ia deixar de fazer aquele tratamento comigo, aquele cuidado comigo, aí ele mandou eu para o andar de cima, que é onde no filme Bicho Sete Cabeças aparece ele lá. Porque o andar de cima, ele era madeira de lei, tudo encerado, sabe? Tudo bem cuidado. Escova, pasta de dente, como é que fala? Sabonete, toalha. Quer dizer, aí você já se sente um pouco mais gente. Mas é como deveria ser, né? Né? Como deveria ser, mas não era, porque né? também não tinha nenhum luxo, né? Não. Como a coisa deveria ser. Então, e tudo isso, eu passei ali dentro, eu passei a beber, a ingerir álcool, mais ali dentro do que fora. Porque lá aqui fora é uma cervejinha, 2, no máximo. Lá dentro, não. Lá dentro aparecia pinga à noite, de madrugada, nos latões de limpeza, eles enfiavam a garrafa dentro e cobria com um pano cheio d'água para os funcionários não ver, e era a noite inteira. E você, depois dessa fase difícil, você teve a sua alta, você ficou lá meses, ficou mais de ano internado, né? Mais de ano internado. Aí um dia chegaram, falaram... Aí que é o problema, porque chegaram em mim e falaram assim, Walter, vai vir uma equipe médica de São Paulo, era na Martins Maria Sonte. Paula, né? Hã? Maria Paula? Maria Paula. Rua Maria Paula, Sei. que era lá que tirava licença, Sei. o funcionário público. Vai vir uma equipe médica aí e vai te avaliar amanhã. Você estava internado. Estava internado. Falei, tudo bem. Chegou no outro dia e tal, aí puseram a roupinha bonita, né? Que nem no Bicho de Sete Cabeças. Puseram tudo certo, direitinho, o chinelinho, e me levaram lá. Chegou lá, tinha 6 ou 7 psiquiatras. Tudo da Maria Paula. Tudo médico novo. Aí eles olharam, olharam. Ficaram analisando assim, sabe? Mas não perguntaram nada. Não perguntaram Não nada? perguntou, também não falei. Entendi. Deixa como tá. Tá empatado? Né? E aí se olharam, falaram, vamos dar alta. Aí deu alta para eu voltar para minha casa, para depois eu trabalhar. Mas deu alta sim, para eu sair do hospital, mas ainda de licença. Entendi. E aí é o pior. Porque você que passou tudo aquilo que passou ali dentro. Quando você chega na sociedade, hoje em dia, é o que eu prego e acredito que todos os senhores, tem que ter um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, porque o cara viveu num mundo de loucura. O cara viu de tudo ali dentro. O cara viu de tudo. Então aí, volta para casa. Puxa vida, eu de volta para a sociedade. Aí volta tudo aquele negócio de novo. Será que estão rindo de mim? Será que estão falando de mim? Né? Sem um segmento marcado, olha, você vai procurar um outro médico, vai para um ambulatório, vai para um... Nada disso. Nada disso. Só com aqueles remédios que ele deram alta e pronto. Aí... Isso só para marcar bem, nós estamos em mais ou menos 78, 79, né, Walter? Isso aí já é o começo dos anos 80. Anos 80, começo de anos 80. Tá. Quando você saiu, só para o ouvinte se situar, né? Então, aí houve tudo isso, você chega em casa. O engraçado é que tá toda a família, né? Assim, num dia de domingo, fazendo macarronada, qualquer coisa. Ai, falta isso, manda uns meninos ali no armazém. Aí você levanta para ir, porque Querendo você quer se participar, né? mostrar Querendo... que você é... Capaz. Você é capaz, que você pode contribuir. Não, com ele não. Isso é pior que uma porrada. Com ele não, por quê? Com ele não, porque ele é louco. Ficou o estigma, né? Entendeu? É o estigma do louco perigoso. E sempre, esse né? estigma passa a acompanhar você por muito tempo. Muito tempo.
sabe? Aí tudo que eu passei vem disso daí. O que me tirou desse mundo louco aí foi a música. Entendi. Porque começou uns amigos meus a gravar e muitos deles não sabiam tocar. Hoje não, hoje tem tudo violão tem afinador, tudo tem afinador, até para cantar tem afinador. Naquela Verdade. época não tinha. Então aí um colega falava para os caras: pô, você tá gravando? Pô, mas e o que tá faltando? Ah, tá faltando acompanhamento, tá faltando o Walter, um negocinho aí, um solo, sabe? E aí se lembrava de isso você. eu aprendi dentro do Juqueri, Olha só. sozinho. Isso eu aprendi dentro do Juqueri sozinho. Tinha um violão lá na biblioteca, e quando o Dr. Gilles veio para me atender, começou a me atender, ele me liberou esse violão. Olha. Então, aí comecei porque os colegas vinham chamar, você entendeu? Entendi. Ah, bom, eu não sirvo para isso? Sirvo para isso. Entendi. Era uma Entendeu? maneira Até de o você Navarro, quando me ser conheceu, foi bem valorizado, assim. né? E me diga uma coisa, esse tratamento que o Dr. Gilles dispensava para você, era só para você ou tinha alguns outros pacientes que ele via também? Ou você não sabe dizer? Eu não sei, acredito que os pacientes dele, ele via todos. Mas era sempre assim, depois de um ano e meio, né? Aí sim, quando eu saí, aí veio outros psiquiatras, Lógico. tudo. Dr. Gilles e o Dr. Vito foi ficar no atendimento pela cidade, cuidando da saúde mental da cidade. Aí minha família, não foi ele que chamou. Minha família mesmo foi atrás dele. Ó, doutor, tá em casa, mas e aí? Ah, foi assim que você reencontrou o Dr. É. Gilles fora do hospital. Porque por ele não ia nem... Encerrou sabe? ali. Aí né? sim tornamos amigos. Ah, entendi. Aí sim nós tornamos amigos. Que bom. Tem uma coisa que me lembra bem na entrevista, que era... Ele já estava trabalhando nas músicas, nas memórias, ficava no quarto dele. E aí os vizinhos, os amigos falavam assim: por que você está escrevendo isso daí? Você está perdendo seu tempo. Você mora na cidade dos loucos, já foi louco, trabalhou com louco, ninguém vai querer ler isso. Ninguém está interessado nisso. Né? E assim, infelizmente é uma normalização de uma realidade, porque Franco da Rocha fica numa região mais periférica do estado de São Paulo, né? É uma cidade que a gente tem notícias por conta do Juqueri, que era a cidade dos loucos, invariavelmente por causa das enchentes que tem, um pouco por conta de episódios de violência também. Então era normal as pessoas pensarem desse jeito. Ainda bem que elas estavam enganadas, né? Mas esse já é um reflexo desse estigma, né? E eu me lembro lá onde porque eu também tenho, eu queria que o ouvinte soubesse, né? Que também tem algo de primeira pessoa de minha parte aqui, né? Porque eu, quando trabalhei no Hospital Psiquiátrico de Santa Teresa, lá em Ribeirão Preto, eu estagiei lá durante 5 anos, Walter. E eu vi muitas das coisas que você falou nos livros. Eu vi como é que era a rotunda, eu cheguei a atender paciente na rotunda, eu cheguei a dar plantão e morar na casa e dormir na casa do administrador, andar pelas diversas passarelas, indo para as diversas sessões do hospital. Eu cheguei a ver paciente da clínica geral acamada, com escara. Eu cheguei a ver os pacientes nus andando por ali, e eram pacientes nus que simplesmente não paravam vestidos. Você vestia, ele tirava a roupa. Você vestia, ele tirava a roupa. E aí de quem quisesse deixá-lo com roupa. Né? Então é isso, são umas coisas muito particulares. Eu imagino que a psiquiatria, ela é imensa, né? Ela tem muita coisa, né? Ela tem muita coisa, ela tem essa parte que nós estamos abordando aqui, que eu acho que é uma parte que causa uma certa vergonha, sabe? Causa um certo constrangimento, sabe? E eu acho muito importante essa nossa conversa. Mas foi preciso, né? Foi preciso porque não tinha muito mais o que fazer. É que nem hoje as pessoas falam assim da luta antimanicomial, né? Tem gente que fala luta manicomial, não, vai pôr, vai bater, vai prender. Não é bem assim. Não, um bom hospital psiquiátrico não é para isso. E é um local ainda necessário para alguns casos. A gente só não pode generalizar. Foi isso que eu aprendi tendo contato com essas histórias também. Quando a gente assiste filme sobre psiquiatria, sobre paciente,
como é que fala? O bandido é sempre o psiquiatra. Você percebeu isso? É verdade. Ele é O o bicho de vilão. sete cabeças, o psiquiatra É o vilão. que é o culpado. O psiquiatra... É no Estranho no Ninho. Ele é esses sempre filmes o vilão. O clássicos psiquiatra sempre não é gente, Não, mas é tem porque família, na não tem linguagem, nada. na linguagem cinematográfica, basicamente você precisa de um mocinho e de um vilão, né? É. E aí coloca, vilão é o óbvio, psiquiatra. naquele contexto até que encaixa muito bem, né? O importante é a gente abrir essa discussão e furar essa bolha da saúde mental também. Porque muita gente ainda pensa com a cabeça de manicômio porque não sabe como foi, né? Verdade. Eu tive a oportunidade de visitar o Carandiru, como eu estava falando, porque eu estava fazendo faculdade de jornalismo, tinha lido o livro, aí me juntei com umas pessoas de um grupo que queriam fazer um trabalho lá também, e a gente visitou. E aí, muita coisa que o Walter narrava para mim, ou que estava escrito nos manuscritos que ele deixou, fazia sentido com aquela realidade das pessoas perderem a identidade, porque no Juqueri eram os funcionários os capas brancas e os pacientes com uniforme todos iguais. Então, No por que o Carandiru- funcionário tinha capa branca? Para Quem bateu em diferenciá-los. você? Para diferenciá-los do. Quem bateu em você? Capa branca. Não era a pessoa, não era o Walter. Não era o Walter, não era Antônio, não era Paulo, não era Pedro. Tanto que não sei se você reparou, mas no livro, o nome do Walter não aparece em momento nenhum quando ele está narrando. Ninguém nunca o chama de Walter. Ele também não fala que é o Walter, né? Porque eram todos capas brancas, assim como todos eram os louquinhos, os pacientes. No manicômio judiciário já tem uma distinção melhor, né? Os internos, eles são os personagens, eles têm características bem marcadas, né? É verdade. Tem essa diferenciação. No hospital, nas clínicas, nas colônias, era todo mundo igual. No Carandiru também eram os calças bege, a única coisa que os diferenciava era a camisa ou a camiseta. O cheiro dos locais do Carandiru, eu me lembro no livro do Drauzio Varela, ele dizia que parecia muito com creolina misturada com cheiro de pano encardido. E eu entrei lá e eu senti esse cheiro. Na hora. Na hora. Eu também, escutando você falar, Daniel, eu também me identifiquei na hora, porque esse odor, esse cheiro, esse mau cheiro, esse cheiro característico, é muito impregnante. O som daquele lugar, Olha né? que eu fui visitar vários hospitais psiquiátricos e é incrível, alguns inclusive fechados, já extintos, e o cheiro continuava lá. Eles Via mostram... alas inteiras já desativadas e eu entrava lá, o Isso, cheiro estava lá. Pelo menos... Às vezes você vê uma foto, desculpa chamar de você, Não tem porque problema, estamos aqui numa Walter, imagina. conversa amigável. Às vezes você vê uma foto, o cara fala, mas esse é do livro da Nilce, esse é do livro... Não é, é que aqueles pisos, ele é chamado piso frio. Eles vieram todos de Portugal. A construção, os arquitetos, foram os mesmos que fizeram. E inspirados, né? Eu andei lendo sobre a origem do Juqueri, como também a origem do Santa Teresa lá em Ribeirão, e inspirado no que havia de melhor na psiquiatria da época. O Juqueri foi inaugurado em 1898. Eles trouxeram aquela ideia. Eu tenho uma provocação, na verdade. Não sei se seria o melhor, mas talvez fosse o mais conveniente na época também. Porque assim, poderia... Eu não sei. Eu gostaria que pesquisassem, porque eu não tenho como fazer isso. Mas quais seriam as outras alternativas na época? Será que já não existiam outros caminhos? Mas assim, o Juqueri, ele foi fundado num momento em que tinha algumas forças que convergiram para um interesse em comum, que foi o próprio governo do estado, que cedeu o terreno. A gente chamaria de elite, de burguesia, de classe média e tal, mas eram os cafeicultores e os industriais em São Paulo que estavam... ganhando muito dinheiro muito rápido, e São Paulo estava crescendo, então interessava para eles tirar um hospital psiquiátrico que já existia no centro de São Paulo, que era menor, mas tinha aquela coisa da pessoa diferenciada, da gente estranha, de ficar ali num lugar onde se circulava muita gente. Tinham as pessoas que viviam na rua também já naquela época. E a medicina, na figura do Dr. Franco da Rocha, que realmente era a figura mais proeminente, mas não tinham outras figuras, Olha, né? Eu vou aceitar a sua provocação, mas eu não sou um grande entendido.
Mas o que eu posso dizer é que a ideia avançado era isso avançada, porque essa coisa de ir para longe não era só no sentido de estigmatizar, Não. é porque precisavam de um espaço grande, Exato. porque a ideia é que haveria assim a laborterapia, a coisa de você ficar ocupado, de você ficar em contato com a terra e árvores e natureza, Que acalmava. porque olha, a rigor, nessa época a psiquiatria não tinha nada para fazer, Exatamente. não tinha nada para fazer. Isso eu concordo. E aí o que aconteceu? Logo que foi inaugurado, eu não sei se vocês sabiam disso, mas chegaram a ser tratados aqui no Juqueri, logo no início, pacientes dessa classe de elite. Teve filho de embaixador aqui, inclusive que morreu, se suicidou aqui dentro, pessoas que pagavam e pagavam bem. Mas num dado momento, Daniel, me parece que a demanda foi tão grande Degringolou. que aí degringolou. Porque que era eram 800 leitos iniciais. Exato. Depois virou 2.000, 5.000. Isso, e aí sempre como é que assim. vai Aí manter chegou isso? lá no Walter, em que eram 9.000, mas tinha o dobro. Cabia 9.000, mas tinha 18.000. 18.000, quer dizer, essa conta não vai fechar nunca, né? Não. E o Santa Teresa lá em Ribeirão abriu para desafogar o Juqueri. Ele começou em 1944 com 600 e poucos pacientes que vieram do Juqueri para lá. Então, realmente, eu acho que há uma questão de conveniência, não se pode negar isso. Mas havia também esse espírito de se fazer uma psiquiatria de bom nível. Havia esse sim. espírito, mas realmente, naquela época... A gente não pode colocá-lo como um vilão. O que né? o que me surpreende é que essas situações como a do Juqueri 50 anos atrás ainda existem por aí. Esse Lógico é o que problema. naquela escala. Existem por aí hospitais psiquiátricos que não deveriam ser chamados de hospitais psiquiátricos. Ou comunidades Deveriam terapêuticas ser também, ou né? comunidades terapêuticas que deveriam ser de fato fechadas. O problema é que fecha e faz o quê com esse pessoal? Exatamente. Porque o CAPS, que ajudou muito, não é a solução para tudo. Não. Teria que ter mais E enfermarias. ele não tem nem como absorver. De preferência, A gente enfermarias vai de em hospital tantos geral. hospitais né? psiquiátricos por aí, né, Daniel? E aí os caras falam, o pessoal fala assim, ei, vamos trazer eles para ajudar a construir. Quem é eu, quem é o Daniel? Pô? Ele sabe que não. Sabe? E me diga uma coisa, você teria em primeira pessoa, como alguém que viu isso, que hoje está vendo o avanço da psiquiatria, o quanto melhorou em termos de medicamento, você tem feito palestra nos CAPs, vocês, né? Você teria algo que você julga importante falar para os psiquiatras jovens que estão se formando agora? Que é o Então, público que nos escuta, que é o pessoal que... A primeira coisa eu acho que é estudar a história. A primeira coisa. O resto eu não sei porque eu não fiz medicina nem nada. Mas aí com o sentido de que não se repitam os mesmos erros. Exatamente. E não tomar cuidado com... Porque a coisa não acontece com o mesmo nome, né? O Juqueri, ele era asilo de alienados, foi colônia agrícola. Exatamente, o nome foi mudando. Porque Mas eu não a sei lógica é a mesma. Se para né? o senhor não tem um peso, ou o senhor não vê isso, para nós, paciente, tá conversando com o senhor, poxa, ó, você entendeu? Porque não havia isso. Não havia esse... Eu aprendo muito. Eu aprendo muito. Então, nossa, que Deus esteja no meio de vocês, se vocês façam mais reuniões, Fiocruz, né? Tribunal de Justiça, que eles querem mudar essa ideia da internação. Não mudar a internação, dizer que não pode ter. Não, eles querem trabalhar tudo isso, mas com os psicólogos, com os psiquiatras, tudo certinho. Ô Walter, qual seria, assim, a maior lição que você tirou disso tudo? Que eu tirei disso tudo? Estou tirando agora. Eu estou tirando mais uma e eu costumo a dizer para as pessoas, eu que mexo com música, o rapaz ali sentado vai ler. E quando acaba a nossa palestra eu falo, faço das palavras do grande Moacir Franco as minhas palavras. Obrigado, meus afluentes. Boa. Eu entendo que isso é mais atual do que nunca. Isso aqui é coisa de outro século, isso aqui é coisa de 60 anos atrás, não é. Nós estamos vendo as mesmas coisas, os mesmos problemas. Na história geral é uma vírgula. Exato. Para mim, eu acho que vocês têm um segredo, ou já esse segredo já está dominado. Eu falo das pessoas que sonham muito.
o sonhar, para mim, tem segredos. Porque, principalmente no meu caso, que eu vejo. Eu sonho com a coisa, eu posso acordar, posso ir no banheiro, posso ir na geladeira, eu posso voltar e continuar o mesmo sonho. Quer dizer, isso é de um A. Entendeu? Então eu acho que vocês já têm esse domínio ou vocês estão navegando nele. Olha, eu vou lhe dizer que, infelizmente, nós não temos o segredo, nós não chegamos lá. Infelizmente, olha, a psiquiatria avançou muito. Esse contato que nós estamos tendo aqui é engraçado. Para você é uma coisa assim tão diferente, para mim é o que eu vejo. Para mim, psiquiatria é isso, eu estar aqui conversando, estando com você. Essa é a minha ideia de psiquiatria. Mas nós conhecemos ainda pouco da mente. Nós temos bons tratamentos, sem dúvida nenhuma, muito, muito melhores do que antigamente. Tanto é que muitos dos casos que estavam naquela época internados, na época em que eu passei no hospital psiquiátrico como estagiário, não estão mais, não vão mais ser internados, nem vão internados mais, porque a gente consegue hoje com a estrutura de medicamentos e multiprofissional dar conta deles, mas nós estamos navegando ainda. Nós não temos o segredo, quem dera. Que bom que tem pessoas como o senhor. Que bom. Eu queria, se vocês não se incomodassem, eu queria falar um pouco de um trecho do livro, que é o ECT. O ECT, a eletroconvulsoterapia, é tido hoje na psiquiatria como uma modalidade terapêutica extremamente útil quando bem empregada. Eu, na época em que trabalhava lá no hospital psiquiátrico, nós salvamos a vida de um paciente que teve uma reação extremamente grave com os remédios. Ele teve uma síndrome maligna do neurolético, ele quase morreu e ele estava completamente agitado, confuso, e o que o tirou da crise foi o ECT. Nós publicamos esse artigo, mas na época do Juqueri, e eu escutei de funcionários do Santa Teresa, que o ECT, o eletroconvulso, que nem chamaríamos de eletroconvulsoterapia, né? O eletrochoque. Ou choque mesmo. Ou só choque, né? Porque não tinha nada de terapêutico ali, né? Inclusive nem tinha psiquiatra indicando nem nada, Quem né? aplicava eram os funcionários. Exato. E aí então, aconteceu... É que nem outras coisas aqui também, desculpa cortar o senhor, tem outras coisas no livro, o senhor leu o livro? Eu li o livro. Tem outras coisas, a malarioterapia. Malarioterapia, isso mesmo. Como insulínico. Também. Como insulínico. Então, é algo que a gente precisa conhecer para saber que muita gente passou por isso. Lobotomia pré-frontal, enfiar aqui o picador de gelo e cortar o lobo frontal. É por isso que eu concordo com o Daniel que os psiquiatras novos têm que ler, ver o passado, para poder seguir essa trilha que vocês estão deixando. Né? E não se envergonhar disso, viu, gente? A gente não pode se envergonhar, a gente tem que aprender. A gente não pode ficar se martirizando. Quantos erros nós cometemos. Não, olha, se nós cometemos erros, pelo menos eu me enxergo assim, foi tentando acertar e temos que aprender com os erros. Né? Claro, se a gente repete o erro, ele vira uma tragédia maior ainda. Esse que é o problema. Mas me fala um pouco do ECT. Você também correu o risco de ser... do ECT eu escapei porque eu fui malandro. Mas não foi um médico que indicou para você ECT? Não, assim, quando o Dr. Gilles casou e foi tirar a lua de mel dele com a esposa, que era também da área, ele entrou 2 psiquiatras novas. E os caras não gostam de você lá, os trabalhadores, os que trabalham na segunda, vou falar segunda clínica comigo. Os que trabalhavam comigo na segunda clínica, eu estava internado, né? Não gostavam de mim. O Gilles saiu. Então eles ficavam pondo naquelas... evoluções diárias, nas Como anotações. É o nome do negócio no prontuário? Prontuário. Olha, o paciente pode ser indicado, sabe? Empurrando nas 2 médicas. Entendi. Sabe? Eu sofri muito para escapar dessa. Eu precisei contar com a ajuda de amigos. Amigos funcionários. Da sua esposa, né? Mas ela naquela época, os familiares não tinham nenhum poder. É mesmo? Era só o governo do estado. Chegava na portaria, falava, eu quero visitar o Walter. Aonde? Tinha que buscar o prontuário em outro lugar. Aonde? Não tinha, hoje em dia, você é tudo eletrônico. Vai para o hospital, né? Você fala, eu estou no hospital, sei lá, no hospital das clínicas. Chega na recepção, conseguem te localizar pelo computador. Sim. Onde que tinha computador no Juqueri? O psiquiatra. Nenhum. O porteiro
O porteiro era louco. Era o Carlito. É o Carlito. Ele ficava girando a manivela, você vai saber para onde ele tá ligando. Que coisa, rapaz. A pessoa ia mesmo. perder o dia de trabalho para... Não tinha como, né? Ela, a tua esposa cuidava da casa. Ia 2 filhos visitá-lo. pequenos. Não tinha, né? Veio 2 gêmeos logo de cara. E assim, quando alguém falava na cidade, tá louco, tá louco. É os psiquiatras e o governo que manda. Não tem acesso, você não tem acesso ao paciente. Então eu tive que recorrer a amigos que trabalhavam dentro do complexo, né? Sim. Que aí eu já estava podendo andar, quando tiraram eu daquela sujeira toda. Aí eu andava dentro do complexo, então aí amigos foram me ajudando. No fim, funcionários de lá viraram delegado, 2 virou delegado em Franco. E era amigo da gente, jogava bola, tudo, mas lá dentro sabe como é que é, né? Muito bem, vocês gostariam de... Eu só teria a agradecer. Estou muito feliz de vocês terem vindo aqui. Importante. Espero que esse... É podcast? Um podcast. Não é noveleste. Não, podcast. Porque agora estou inventando tanto nome. Eu espero que ele chegue Isso. no ouvido de É outros importante psiquiatras. que, e apesar outros de ser da área. para psiquiatras e psiquiatras de formação, que eles, hoje em dia, com essa facilidade que a gente tem, compartilhar com o maior número de pessoas possível. Sem dúvida. Não pra só não da acontecer, área, né? exatamente para a gente explorar furar essa bolha da saúde mental, da psiquiatria, da psicologia, para que quem está do lado de fora e não faça ideia do que aconteceu no nosso próprio quintal, possa saber. A gente tem muito acesso, por questões econômicas, e claro, a filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, os campos de concentração. É claro que a gente tem que dar devida importância a isso. Foi um episódio muito complicado da nossa história, da história geral, mas a gente tem que olhar a nossa própria história, né? Muitos hospitais, o próprio Juqueri, se a gente não vê com muito cuidado uma imagem, a gente pode achar que ela é de fora e é daqui mesmo, né? Então a gente não pode dar as costas para a nossa história. E essa linha tênue entre a razão e a loucura, ela é fácil de ser Transposta. Até para a gente não estigmatizar essas questões, né? A busca de ajuda, porque muita gente precisa de ajuda e não busca porque acha que não está precisando, porque psicólogo e psiquiatra é só para quem está louco, né? Ainda hoje, né? Ainda hoje. Achar... essas generalizações são muito perigosas. Muito. Na verdade, né? Certo. Eu ainda vou então falar que quem quiser obter o livro teria que fazer contato com o Daniel. Obrigado. O jeito mais fácil de me achar é pelo Instagram, @Daniel Navarro, Navarro com V, 2 R's. Por Perfeito. enquanto a gente está sem editora, infelizmente, a gente perdeu a editora depois de 10 anos, mas o livro continua sendo impresso. Para mim tá melhor. Olha, gente, então muito obrigado, viu? Pela gente que disponibilidade, pelo tempo, pela disposição para Obrigado. falar em primeira pessoa. Muito obrigado por me escutarem também. Apesar de algumas similaridades entre as passagens descritas pelo Walter e o que eu vi e vivi no Santa Teresa, a rotunda que logo seria desativada, os pacientes cronicamente acamados da geriatria ou da clínica médica em condições bastante precárias, uma diferença salta aos olhos. Sob a batuta do Dr. Luiz Paulo Bekele, a resolutividade do tratamento oferecido no pavilhão de agudos masculino era boa. Os pacientes permaneciam lá, em média, 20 dias e tinham alta bastante melhorados para o segmento no ambulatório de saúde mental do município. Eu apliquei esse ET sem anestesia em pacientes selecionados cujos transtornos não respondiam bem aos medicamentos ou que não os toleravam, utilizando técnicas de contenção desenvolvidas e aplicadas internacionalmente para evitar ferimentos. Um desses casos foi apresentado no Congresso de Neurologia, Psiquiatria e Higiene Mental, ocorrido em São Paulo em 1988 ou 89, e publicado no Jornal Brasileiro de Psiquiatria em 1990. O paciente, que apresentava quadro esquizoafetivo e estava em fase de agitação maníaca, desenvolveu síndrome maligna do neuroléptico e, para ele, a ECT foi a salvação. Teve alta completamente estabilizado. Justamente por conhecer bem a técnica e a parametrização do aparelho, fui eu também quem apliquei o primeiro ECT sob anestesia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
a convite do professor Zuardi, em um paciente em que ele estava indicado como último recurso terapêutico, dada a gravidade e a refratariedade do quadro depressivo que ele apresentava. Em contrapartida a esses casos em que a ECT foi criteriosamente indicada, o atendente de enfermagem que nos assessorava no pavilhão de agudos do Hospital Santa Teresa, o Zé Luiz, contava histórias em que o choque, pois aqui não caberia chamá-lo ECT, era aplicado nos pacientes de pé, numa fila, com o objetivo de acalmá-los, entre aspas, para que o trabalho de limpeza do dormitório fosse mais tranquilo. Lógico que isso não era feito com o conhecimento do psiquiatra responsável. Essa época de práticas sombrias, em ambientes deteriorados pelo tempo e degenerados pelo volume e pelas condições de trabalho, nos quais atrocidades eram cometidas contra pessoas completamente desamparadas, à mercê das distorções da percepção e do pensamento causadas pelos transtornos mentais e das perversões dos profissionais, não é para ser esquecida, para que não corramos o risco de que ela se repita. Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Acesse nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Também estamos no Instagram e no YouTube. Agradecemos sua atenção.